Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Jordão para mais uma correção de prova. Então eu vou corrigir a prova de Física do Enem de 2023. Essa prova foi no segundo dia e peguei a prova azul aqui. Lembrando que as questões são as mesmas, as respostas são as mesmas, só que muda o número da questão e a ordem das alternativas. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Ó, questão 93. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa de riscos de acidentes graves como aqueles ocorridos em Chernobyl e Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em casos de acidentes e a utilização em armas nucleares. A geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica... Pessoal, a usina nuclear é uma usina térmica. Você ferve a água com o vapor pressurizado, você gira a turbina e gera energia elétrica. Só que você não precisa queimar nada, pessoal, porque você está usando substâncias como urânio e plutônio que espontaneamente emitem radiação térmica, emitem calor. Ok? Então, o núcleo atômico dessas substâncias ele é instável, ele emite radiação corpuscular e eletromagnética. Na eletromagnética, uma das radiações é a radiação térmica, para ele tentar alcançar um equilíbrio energético se transformando em outro elemento químico. Beleza? Então, o urânio e plutônio emitem a radiação térmica sem necessidade de queima. Então, tá aí a resposta, pessoal. Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Vamos prosseguir. Olha lá, questão 100. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. No caso, ele está analisando a velocidade e aceleração, né? Ó, diferente de 0 ou igual a 0, para cima e para baixo. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. Então, qual é a alternativa correta? Pessoal, você lança alguma coisa para cima, essa coisa vai subindo, vai subindo. Quando ela atinge a altura máxima, ela para de subir, porque senão não atingiria a altura máxima. Se ela parou de subir, a velocidade é zero, ok? Só que ela para de subir numa fração de segundos e ela começa a cair novamente. Por quê? Ela está sujeita à aceleração gravitacional, que está puxando ela para baixo, ok? Então tá lá, ó, quando o corpo atinge a altura máxima, ele para de subir, então sua velocidade é zero. Mas logo em seguida ele cai, porque a aceleração gravitacional, que é diferente de zero, puxa-o para baixo. Então tá aqui, pessoal, resposta C, ó. Velocidade vai ser zero, a aceleração vai ser diferente de zero e vai apontar para baixo. Beleza? Joinha? Diz aí nos comentários se você achou essa questão fácil ou difícil. E se inscreve no canal, compartilha, dá um curte aí, beleza, pessoal? Vamos lá, então. Questão 108. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que o dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Pessoal, para você gerar corrente elétrica, você precisa que tenha um ímã se movendo nas proximidades de um fio. Porque um campo magnético variável induz uma corrente elétrica no fio. Da mesma forma, se eu tiver uma corrente elétrica variável em um fio, né, surge aí um campo magnético também variável. Então, olha só, um campo magnético variável induz uma corrente elétrica em um condutor. Então, resposta D de dado aí, campo magnético variável. Joinha, beleza? Vamos lá, povo. Olha lá, questão 109. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2. Ó, aparelho 1, aparelho 2, massa M1 para ser levantada, massa M2 para ser levantada, com velocidade constante, a fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F. Então, se eu aplicar a mesma força nos dois aparelhos, certinho? Bom,
Continuando aqui. Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Ó, a jogada para resolver o exercício está aqui nessa frase, ó. Polia móvel divide as forças. Cada polia móvel, aquela que se move junto com a corda, que é essa daqui, divide a carga a ser levantada em duas partes. Divide o peso aí em duas partes aí. Belezinha? Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia, ok? Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada para os usuários? Pessoal, vamos lá então. A força tanto no primeiro quanto no segundo aparelho aplicado é a mesma, é F, ok? Só que no primeiro aparelho, ó, a força que se aplica aqui é igual ao peso a ser levantado. Então seria essa massa vezes a gravidade. Beleza? Só que no segundo aparelho aqui, a mesma força consegue levantar mais do que a massa do primeiro aparelho. Por quê? Ó? Porque a massa aqui está sendo dividida, ó, devido à polia móvel, está dividida em duas cordas. Então quando você aplica uma força aqui, você está levantando só metade do peso. Ok? Então, está levantando metade da massa por consequência. Então, você conseguiria levantar 2 vezes mais massa comparado ao primeiro aparelho. Então, olha só, a razão M2 sobre M1 aqui, ó, M2 dividido por M1, seria o quê? O M2 é 2 vezes a massa M1, ó, 2M1 dividido por M1, M1 com M1 corta, sobrou 2. Resposta D de dado aí. Joinha? O que você achou desse exercício aí? Comenta aí, pessoal. Vamos lá. Questão 111. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. É o famoso brinquedo do telefone, né? Ao perceberem que um som pode ser transmitido através do barbante, resolveram alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora, pessoal? Pessoal, se você aumenta o comprimento do barbante aqui, ó, certo? A onda sonora que viaja pelo barbante vai percorrer um caminho maior. Então vai ter maior dissipação de energia, diminuindo a amplitude, porque a amplitude da onda é a grandeza relacionada com o volume de energia transportado pela onda. Então, se você está dissipando mais energia, então a amplitude vai acabar diminuindo aí. Beleza? Resposta C aí. Vamos prosseguir então. Olha lá. Questão 112. Informações digitais. Dados são gravados em discos ópticos como CD e DVD na forma de cavidades microscópicas. São ranhuras feitas aí na superfície do disco. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, tá? É uma fonte de luz monocromática, uma só cor, uma só frequência. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, né? É por isso que o CD e o DVD, você põe ele assim para ele refletir luz, ele vai ficar multicolorido, vai decompor a luz, assim, formar um arco-íris. Por quê? Por causa desse espalhamento aqui que acaba separando a luz branca em suas várias cores aí, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Então, difração, pessoal, é quando a onda contorna um obstáculo. Então, quanto maior for esse obstáculo comparado ao comprimento de onda, maior o espalhamento. Então, o ideal aqui é ter menos espalhamento possível, né? Então, olha lá, essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Então, ó, desses aqui que ele te deu, dessas cores aqui, qual deles seria o melhor? Pessoal, a jogada aí é o seguinte, ó lá. A frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, você quer que o comprimento de onda seja o menor possível, ok? Então,
Quando você tem um comprimento de onda menor possível, como ele está dividindo a velocidade, por consequência, a frequência vai ser o maior. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Isso leva a uma maior frequência, e dentre as alternativas, ó, a luz violeta é a que tem maior frequência. Então, dessas aqui, pessoal, a maior frequência é a violeta, certinho? As outras aqui têm menor frequência. Então, resposta A aí. Joinha? Sossegado? Beleza? Vamos prosseguir então, povo. Olha lá, questão 113. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW. Esse M minúsculo é milésima parte, miliwatts. E possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas, ok? Então, em torno desse ponto, você tem uma esfera que tem um raio de 10 metros. E que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como o valor aproximado para o π. A gente vai precisar do número π aqui para calcular a área da superfície da esfera. Belezinha? Para que o sinal do Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade, ó, watt por metro quadrado, é mais próximo de quanto? Ó, então, ó, watt por metro quadrado. Eu vou ter que pegar os watts, dividir pelo metro quadrado e o valor que obter aí vai ser a resposta, beleza? Então vamos lá, povo. Resolução, ó, potência dividido por área. A potência é 2,4 miliwatts, dividido pela área superficial de uma esfera, que é 4πr². Substitui, ó, o π ele disse para considerar 3, e o raio aqui ele falou que é 10 metros, só que é raio ao quadrado, 10 ao quadrado. Joinha? E outra coisa, eu preciso de watts, ó. Então esse a milésima parte, seria 2,4 dividido por 1000, ou 2,4 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa. Então fica, ó, fica assim, 2,4 10 a menos 3 watts, dividido por 4 vezes 3, que é 12, vezes 10 ao quadrado, metro quadrado. Bom, vamos fazer a continha aqui, ó. Mas antes de fazer a continha, vamos fazer mais uma simplificação. Ó, 12 é o mesmo que 1,2 vezes 10. 10 vezes 10 ao quadrado é 10 à terceira. Então, ó, 12 10 ao quadrado é o mesmo que 1,2 10 à terceira. Certinho, ó? 12 vezes 100, 1.200. 1,2 vezes 1.000, 1.200, viu? E dá a mesma coisa? Então, vamos lá. 2,4 divide por 1,2, ó, dá 2. 10 a menos 3 dividido por 10 à terceira, qual é a regrinha? Mantém a base, que é 10 a menos 3, e subtrai os expoentes, ó. Então é menos 3, subtrai o expoente de baixo, que é 3, fica menos 3 aqui, ó. Menos 3 com menos 3 dá menos 6, ó. 2,10 a menos 6 watts por metro quadrado. Resposta A. Joinha? Vamos lá, povo, prosseguindo aí. Questão 114. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M, 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante igual a 3. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência do movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As tensões iniciais nas cordas são iguais a 0 e as duas cordas são ideais aí. Belezinha? Bom, pessoal, então temos duas situações, ó. A aceleração e a frenagem. Na aceleração, a força resultante, que eu chamei de F1, é a massa vezes a aceleração. É a massa de 200 kg vezes a aceleração, que é 3, ó, 600 newtons. Na segunda situação, a frenagem, a força resultante é a mesma massa, só que na frenagem tem aceleração maior, ó, uma desaceleração maior, né? Ó, vai dar 200 vezes 5.000 newtons.
E a força de atrito, pessoal, é o coeficiente de atrito vezes a força normal, que nesse caso aqui, né, a força normal tem o valor do peso. Ó. A força normal é a carroceria do caminhão empurrando essa massa para cima, né, ou se opondo ao peso aí. Então tem o valor do peso. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Então, ó, 0,2 vezes a massa, que é 200, vezes a gravidade, que é 10, multiplicando os três números, 400 newtons. Então, a força de atrito vale 400 newtons, tanto na aceleração quanto na frenagem. Bom, ele quer que você calcule aí a tração nas cordas, beleza? Bom, vamos lá então. Na aceleração, olha só, na aceleração, a tendência da massa por inércia é continuar parada. Então, na hora que ele acelera, a tendência dessa massa aqui, né, é continuar parada. Então, essa corda 2 acaba esticando e a 1 não estica, né? Então, a tração aqui vai ser 0. E quanto vale a tração na corda 2? É simplesmente, tá? A força aqui resultante na aceleração, que é F1, menos a força de atrito, ó. 600 newtons aqui, a força resultante, menos a força de atrito, 400, 200 newtons. E na frenagem? Na frenagem, né, a tendência aqui dessa massa aqui é continuar seguindo em linha reta, então T1 é esticado, T2 não é esticado, ó, T2 vale 0 aqui. Quanto vale o T1? No caso aí a frenagem, então é a força resultante 2, ó, 1000, menos a força de atrito, 600 newtons. Então, pessoal, vai ser a resposta A aqui, ó. Na aceleração, T1 é igual a 0, T2 é 200. Na frenagem, T1 é igual a 600 e T2 é igual a 0 aí, certo? Isso aí acho que era o exercício mais trabalhoso, mais difícil aí dos exercícios de física desse Enem aí, beleza? Vamos lá, pessoal, questão 117. Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert, S maiúsculo, V minúsculo, símbolo, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. Então, energia por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que corresponde a 80% do tempo total, então cuidado, esse 80% vai ser importante na resolução aqui. Desse trecho intercontinental é 2 microsievert por hora. Certinho? Esse micro aqui é a milionésima parte, tá? É o 2 dividido 1 milhão de vezes, tá? É uma quantidade bem pequena aí. As normas internacionais de aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere-se que a dose de radiação ionizante por uma radiografia torácica é estimada em 0,2 milli, ó, esse M minúsculo é milha, a milésima parte, 2,2 milisievert. Falhou aqui, hein? Vamos lá. A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atua no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo do ano? Então eu tenho que ver quanto é o total de sieverts aí por ano, certo? Lembrando que 80%, né? Aí, que é o tempo que vai me interessar, eu pego o tempo total, vou pegar 80% disso aqui. E aí comparo com isso aqui, ó. Eu pego o valor que eu vou calcular e divido por isso aqui e obtenho aí a resposta. Vamos lá então, povo. Ó, total de horas de exposição, 80% de 1000 horas, que são 800 horas. 2 microsievert por hora. Vou multiplicar pelo total de horas, pessoal. Ó, hora cancela com horas, eu vou ter o total de microsievert, que vai dar 1.600 microsievert. Só que cada radiografia tem 0,2 milli. Milli é 1000 vezes maior que o micro. Então eu vou deixar eles na mesma unidade, porque eu vou ter que dividir esses dois números, tá bom? Então olha só, 1 milisievert são 1000 microsieverts. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, eu obtenho isso aqui em milisievert. Divide por 1000, 1,6 milisievert. Belezinha? Vamos fazer a conta então. 1,6 milisievert dividido por 0,2 milisievert
e eu vou obter aí um total de 8. Então, 8 radiografias, resposta A. Belezinha? Sucesso? Maravilha? Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, dá um like aí, beleza? De repente tem pessoas que vão querer ver a correção aqui. Joinha? Me ajuda aí, ajuda o canal aí, beleza? Vamos prosseguir aí, povo. Olha lá. Questão 120. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão, o brilho de L1 e L3. Fica como, pessoal? Aumenta, diminui, não muda? Bom, vamos lá então, vamos analisar essa bagaça aqui, pessoal. Ó, esses dois aqui, R e L1 tem resistência, tá? Então, como se fossem 2 resistores em paralelo, então eles têm um valor aqui equivalente, os dois, que é menor do que qualquer um desses dois aqui. O mesmo acontece para o segundo e para a terceira montagem. O L2 queima. Então, é como se você estivesse eliminando um resistor daqui, ok? Então você vai ter aqui, ó, então esse resistor aqui, a resistência desse trecho do circuito aumenta. Porque se esse aqui queimou, tá? Então a resistência equivalente dos dois é R, não é mais o equivalente dos dois, que seria um valor menor. Então, na prática, esse negócio queima, a resistência que passa a ser R e passa a ser maior do que era antes. Então, olha só, a associação de resistores R e L2 tem um valor menor do que R e L separadamente. Então, quando o L2 deixa de funcionar, a resistência que equivale da associação passa a ser somente R, ou seja, um valor maior do que antes. Dessa forma, a resistência total do circuito aumenta, pessoal. Se aumenta a resistência total do circuito, diminui a corrente elétrica do circuito. Se diminui a corrente elétrica, L1 e L3 vão diminuir de intensidade aí. Então, resposta C, ó. O brilho delas vai ficar menos intenso, certinho? Então é um exercício que tinha que parar, pensar aí em causa e consequência aí. Belezinha? Sucesso! Bom, pessoal, olha lá, questão 119. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento do serviço de limpeza e coleta de resíduos urbanos. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente, causando acidentes por explosões e assim por diante. Belezinha? Principalmente quando ocorre incineração de frascos e aerossóis, por exemplo, desodorante, inseticida e repelente. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até gerar uma explosão aí, certinho? Supõe um frasco metálico de aerossol de 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos, que seria a massa molecular aqui da substância que está lá dentro, a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Considere R, constante geral dos gases aqui, ó, 0,082, ó, a unidade é importante, pessoal, litros, ATM é atmosfera, unidade de pressão, litro é volume, mol, massa molecular, e o Kelvin, temperatura. Então, ó, logo de cara eu sei que o ml vai ter que virar litros, só dividir por 1000, e o grau Celsius vai ter que virar Kelvin, é só pegar isso aqui e somar 273, ok? Bom, a pressão em ATM dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de quanto? Vamos lá, ó. Você vai usar isso aqui, ó. Equação geral dos gases aí, ó. P vezes V, ó. Pressão vezes volume é igual a nRT. Número de mols, constante geral dos gases e temperatura, certinho? Tem até uma frasinha para você lembrar disso aqui, ó. Professor valente não rejeita trabalho. Certinho? Tem outras frases menos simpáticas para lembrar disso, tá? Olha lá, no lugar do volume, você coloca o volume em litros, que é 100 ml dividido por 1000, que dá 0,1. No lugar do N, você põe 0,1 mol. No lugar do R, 0,082. E a temperatura vai ter que ser em Kelvin, então é 650 mais 273. Ok? Ao fazer isso, você já tem a temperatura em Kelvin. Bom, 0,1 cancela com 0,1
Então a pressão vai ser 0,082 vezes 923. Vai dar 75,7 atm de pressão. Bom, o valor mais próximo disso, resposta C, 76. Beleza? Sucesso? Vamos lá. Questão 122. Em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. Então temos aqui, ó, condensação, certinho? A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando, ó, então, esse calor transmitido aqui, ó, por condução através da parede aqui do tacho, tá? Isso aqui a gente chama de calor sensível, resultando na evaporação da água e consequente concentração do produto. No processo de concentração do produto é utilizada a energia proveniente da onde? O calor sensível e o calor latente de condensação. Resposta D de dado aí, certinho? Então tá lá, pessoal. Questão de termologia aí. Olha lá, questão 124. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 km de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático em que os veículos providos no dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem da cabine é de 3 minutos e as velocidades máximas permitidas na rodovia é 100 km por hora para o veículo leve, 80 para o veículo de grande porte. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes iguais às máximas permitidas. E que somente o caminhão tem o serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Bom, pessoal, o tempo de cabine do carro. O carro vai parar 10 vezes 3 minutos, 30 minutos, meia hora o carro perde nessa brincadeira do pedágio. Quanto tempo ele gasta para percorrer, fazer a viagem? 480 km dividido por 100 km por hora. A distância dividido por velocidade dá o tempo. Então, quilômetro cancela com quilômetro, vai sobrar horas aqui. Então, 4,8 horas é o tempo que o carro demora para fazer a viagem. Qual é o tempo total? 4,8 mais 0,5, 5,3 horas. E o caminhão? O caminhão não precisou parar no pedágio, né? Então, 480 km dividido pela velocidade dele, 80 km por hora, vai dar 6 horas. Beleza? Qual a diferença dos tempos aí, ó? Então, é 6 horas menos 5,3 horas dá 0,7 horas. Então, o carro demorou 0,7 horas a menos que o caminhão para fazer a viagem. Só que ele quer em minutos, né? Então, lá, cada hora tem 60 minutos, 0,7 vezes 60, 42 minutos. Resposta B de bola aí. Certinho? O que você achou aí? Legal? Top? Vamos lá, pessoal. Questão 128. Não sei, talvez essa aqui seja a última. Vamos ver. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão e recepção de ondas eletromagnéticas, como os celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e recebidas pela rádio do avião forem o quê? Aí tem aqui as várias alternativas, tá bom? Forem ambas audíveis? Não, pessoal, onda eletromagnética, esquece isso. Tiver a mesma potência? Não, não vão ter a mesma potência, certinho? Tiver a mesma frequência? Uma possibilidade. A mesma intensidade? Tiver a mesma potência, a mesma intensidade, está relacionada a essas duas aqui, certinho? Propagam-se com velocidades diferentes? Bom, pessoal, é onda eletromagnética viajando através do mesmo meio físico. Velocidade e a velocidade da luz é a mesma, certo? Então, olha só, a transmissão da informação utiliza a frequência da onda para transportar as informações. Então, é na frequência que está embutido as informações. Então, se tiver a mesma frequência, haverá mistura nas informações. É por isso que eles pedem para deixar desligado aí. Resposta C aí. Joia! Sucesso! Tinha mais uma aqui, pensei que era a última, aquela, Manuel. Questão 130. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição 50% plástico, reciclado, não biodegradável e 50% de casca de café aí.
O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto, comparado ao de copo plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem o café quente, servindo outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Quais duas vantagens que esse copo apresenta em relação ao descartável? Primeira vantagem, pessoal, você não queima a mão, certo? Então é um material de baixa condutividade térmica. Qual a outra vantagem, pessoal? Olha lá, como o copo não esquenta a mão, ele tem baixa condutividade térmica, e como 50% dele é material biodegradável, então você vai descartar menos resíduos não biodegradáveis, certinho? Então, resposta D de dado, ó, ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza, certinho? Então, essas são as vantagens desse copo aí. Opa, tinha mais uma aqui, hein? E eu pensei que já tinha acabado. Questão 132, e agora essa eu acho que é a última. Olha lá, o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma longa viagem com assalto quente. Em seguida, verificou a pressão no pneu, que era P0, e não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Então, ó, volume aí, a quantidade de ar não muda aí, certinho? Então é só a pressão e temperatura que interessa aí. Considere o ar dos pneus como um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Ó, tem aqui o gráfico A, o gráfico D, o D, né? Os outros gráficos estão no próximo slide, ó. B, C, o D está no anterior e E. Bom, como a gente resolve isso, pessoal? Olha lá, usando isso aqui, ó, PV igual a nRT, equação geral dos gases. Ó, o volume está fixo, é constante, ele passa dividindo, ó. Então a pressão vai ser nRT dividido por V. Só que nRV são valores fixos, então são constantes. Então a gente pode substituir eles por um K. Então a equação é essa, ó, pressão é a constante K vezes a temperatura. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Quando um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Isso aqui é a equação de uma reta, pessoal. Então, o gráfico vai ser uma reta com uma certa inclinação, certinho? Então, vamos voltar aqui, ó. Opa! Vamos voltar aqui. Calma aí, vamos... Deixa eu voltar aqui. Ó lá, tá vendo, ó? Certinho? Aqui você tem duas setas, né? Mas é uma reta com inclinação, ó. Tem o D aqui, mas olha só que ele tá vendo no D aqui, ó. Temperatura T0, pressão P0. Eu diminuo a temperatura, a pressão aumenta. Não, pessoal, eu diminuo a temperatura e a pressão diminui. Então não é esse D de jeito nenhum, certinho? Então olha só. Então a resposta vai ser esse aqui, ó. Temperatura T0, pressão P0. Vou diminuir a temperatura, por consequência a pressão vai diminuir proporcionalmente. Então essa reta decrescente aqui. Resposta E aí. Certinho? Vamos lá, pessoal, mais uma questão aí. Questão 135. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados, medindo-se velocidade de propagação do som através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontre presa no subsolo entre duas camadas rochosas. Está aqui na figura, ó. Rocha, rocha e líquido aqui, 450 metros. É um pulso acústico que emite uma vibração mecânica emitida a partir da superfície, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior líquido com a camada rochosa, que seria aqui, e no segundo com a inferior, que seria aqui. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é 0,5, ó, esse aqui, e o segundo, que seria esse aqui, 1,1. Beleza? Ó, velocidade do som na camada líquida em metros por segundo. Vamos lá, pessoal. Tempo total na parte líquida, certinho? Ó, você pega o tempo
o som, ó, o som vai vir aqui, vai ser refletido e volta 1,1. E nessa daqui, 0,5. Quando você faz a diferença dos tempos, você pega o tempo em que o som viajou na camada líquida aqui. Vai ser 0,6 segundos e de volta, tá? Então, se eu calcular isso aí, eu considero só a ida ou a volta. Porque se eu pegar a ida e volta aqui, certinho, estou pegando 2 vezes a mesma distância. Então, é só pegar esse tempo e dividir por 2, ó, dá 0,3 segundos. Então, a velocidade, pessoal, é a distância, 450 metros, dividido pelo tempo. Certinho? Fazendo essa conta aqui, ó, 1.500 metros por segundo, resposta D de dado aí. Joinha, sucesso! Pessoal, chegou no final aí, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, compartilha, curte. No meu canal, pessoal, tem o Enem de 2022 corrigido, tem a FUVEST do ano passado, segunda fase. Esse ano eu vou corrigir a prova da FUVEST primeira e segunda fase. Tem prova da Unicamp, então olha lá nas playlists. Tem lá Enem, Unicamp, FUVEST, provas de vestibulares corrigidas, tá? Tem aulas de revisão para tudo isso aí, certinho? Então também tem aulas sobre astronomia, tem vídeos curtos sobre ciências de modo geral, tá bom? Dá uma olhada, vê aí se vale a pena se inscrever no meu canal. Obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.